Amém. Glória a Deus. Amém. Você quer ser cheio do fogo de Deus? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Sem esse fogo nós ficamos apagados. E sem esse fogo nós estamos desanimados. Quem está desanimado não tem ânimo, não tem energia. Essa energia vem do Senhor, essa energia vem dos céus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Feche teus olhos nesse momento agora. Senhor amado, nós queremos nos consagrar por completo e queremos também dizer que somos totalmente dependentes do Senhor. A nossa vida está em tuas mãos. Nós tivemos ao longo e temos ao longo da nossa vida muitos altos e baixos, momentos bons, momentos ruins, momentos de alegrias, momentos de tristeza profundo, mas uma coisa nós sabemos: o Senhor nunca nos abandona. Nós não estamos sós. O Senhor está conosco, o Senhor nos ajuda em momentos difíceis que a gente parece que não vai poder suportar. Tem momento que parece que o melhor seria fugir. A vontade humana é fugir, se esconder, mas não adianta. O Senhor nos ensinou a enfrentar todas as lutas, todas as dificuldades, agir apesar do medo. Isso é coragem. Coragem não é não ter medo, é agir apesar do medo. Então o Senhor nos ensinou a ser corajosos. Mas a nossa coragem não vem de nós mesmos, a nossa coragem vem do Senhor. É o Senhor que nos fortalece. Por isso agora, Pai amado, pelo poder do nome de Jesus, aquieta o nosso coração. Retira toda e qualquer preocupação, ansiedade. Retira todo e qualquer medo, culpa, mágoa, ressentimento, qualquer coisa que possa nos distrair. E que nós possamos estar totalmente entregues e totalmente concentrados na Tua Palavra. É o que nós te pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém? Vamos ler a palavra de Deus, Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Hoje a palavra é o poder transformador do perdão. Nós vamos falar muito sobre perdão hoje. E no mês passado nós falamos sobre amor, e esse mês nós vamos falar sobre perdão. Pastor, por que nós falamos sobre amor? Por que agora nós vamos falar sobre o perdão? Esses são os princípios elementares. Se você não entender o que é amar, o amor, o que é o perdão, você não entende nada do cristianismo. Então quem entende sobre o perdão, entende realmente qual é, o que Deus pensa, o que Ele quer de nós. Amém? Pois se perdoarem as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as transgressões de vocês. Amém? Feche teus olhos. Senhor amado, essa Tua palavra, que essa palavra possa servir para nós e que possa produzir frutos e nos transformar em discípulos verdadeiros e frutíferos discípulos do Senhor Jesus. Senhor amado, evite toda e qualquer distração nesse momento agora. E que o homem desapareça, que Cristo cresça, em o nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Pode sentar aqui, Deus. Uma palavra é sobre perdão. Eu quero começar falando sobre duas histórias que eu já falei aqui, mas a gente aprende muito através das histórias, né? A primeira historinha, que foi uma verdade, as duas primeiras são verdades, que aconteceu comigo, que eu fui chamado na casa da senhora, já idosa, já fazia mais de 3 anos que ela estava encamada. E quando cheguei lá, ela estava muito debilitada. 3 anos, já mais de 3 anos, em cima de uma cama. O que acontecia com ela? Ela não se mexia, não se movia praticamente, só os olhos. E aí, conversando com ela, pedia para dizer sim ou não. E eu notei, eu percebi, o Espírito Santo também me revelou que faltava perdão. E nós fizemos daí uma sessão junto com a pessoa, que no caso era o seu genro, que ela precisava perdoar, e houve um derramamento muito grande de perdão, pedindo perdão um para o outro, e foi muito bonito, foi muito legal, foi muito profundo tudo aquilo. E logo depois o Espírito Santo falou para mim: nessa semana eu vou levar minha serva.
Não deu 3 dias e ela subiu. Ela morreu. E aí eu pude ver o poder de cura, o poder de transformação do perdão. Já por outra vez, outro sentido, aconteceu algo muito esquisito. Que eu fui na casa de uma parente, de uma irmã da igreja, e eu estava indo para lá e eu pensando, eu vou falar sobre perdão, eu vou falar sobre o plano da salvação, eu vou falar sobre as coisas espirituais, e eu tenho certeza que Deus vai falar com ela. Mas quando eu estava chegando junto na casa dela, o Espírito Santo falou para mim, fala especificamente sobre perdão. Eu comecei a falar para ela, se porventura ela não tinha alguém que ela precisava perdoar, ou não tinha alguém que ela precisava liberar perdão. Quando eu falei isso, aquela senhora que estava levada numa cama, jovem, senhora, em torno de 40 anos, ela ficou pálida, ficou muda e não falou mais nada. E a partir dali ela não deu acesso a que falasse qualquer coisa de Deus. Ela se fechou de tal maneira que eu entendi que ela preferia ficar doente. Ela preferia ficar na cama. Ela preferia ficar naquela situação que ela estava, mas não perdoar. E eu fiquei me perguntando o que acontece com alguém de tão ruim que essa pessoa decide permanecer doente, decide morrer e decide ir para o inferno por não perdoar. Que coisa, a pessoa não consegue se arrepender. Vocês estão imaginando isso? Eu fiquei pensando sobre isso há muito tempo. Eu quero hoje falar um pouquinho para que vocês possam também entender o poder do perdão, o poder transformador do perdão. E aqui Jesus disse, se nós perdoarmos os homens as suas ofensas, Ele também nos perdoará. Mas se nós não perdoarmos também, as nossas ofensas não serão perdoadas. Então o perdão, ele é condicional. Primeira coisa, o perdão é condicional. Se eu perdoo, eu sou perdoado. Se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Então eu tenho que entender isso. Então o perdão, ele é uma das maiores marcas do cristianismo. Quem é cristão verdadeiro, se ele parecido com Cristo, imita Cristo, essa pessoa ama muito, essa pessoa perdoa muito. Então nós temos que entender muito bem sobre o amor e muito bem sobre o perdão. O perdão, ele nos aproxima de Deus. Quando nós não perdoamos, nós ficamos afastados de Deus. O perdão traz libertação. O perdão traz cura. O perdão traz transformação. O perdão, ele faz pontes de relacionamento entre pessoas que estão brigadas. O perdão, ele é maravilhoso. O perdão é o remédio divino para o erro humano. O perdão é o remédio divino para a doença humana. O perdão cura. Então o perdão é um princípio divino que transforma vidas, liberta o coração e nos torna mais parecidos com Cristo. Você quer ser parecido com Cristo? Perdoe mais. Ame mais. Então o perdão, ele é o que? Um mandamento. O mandamento a gente obedece. A gente não discute a ordem do Senhor. E aqui o Senhor nos diz para perdoar sempre. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22 diz que nós temos que perdoar sempre. Não há exceção. O mandamento é perdão. Ou seja, o perdão, então, ele é ilimitado. Porque Pedro chegou para Jesus e perguntou: Mestre, porventura, se alguém pecar contra mim no dia, eu vou perdoar 7 vezes? E Pedro estava sendo alguém maravilhoso, porque os religiosos da época ensinavam a perdoar 2, no máximo 3 vezes. Então, perdoar 7 vezes seria para alguém super espiritual na época. E Jesus disse: Pedro, eu não te digo perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, o perdão, ele é ilimitado. Não importa quantas vezes a pessoa errar contigo, você precisa perdoar. Amém? Imagina um balde que você guardou e por algum motivo esse balde cheio de água ficou muito sujo, ficou com uma lama embaixo.
Você pode usar esse balde sujo com lama, com areia, com terra, para limpar e lavar? Não. O que você vai ter que fazer? Tirar esse balde e tirar toda a terra, tirar toda a sujeira. No momento que você tira a sujeira, aí sim você pode agora encher o balde e botar água limpa. Assim é o nosso coração. A gente vai criando mágoas, ressentimentos. A gente vai reclamando de pessoas que nos traíram, que nos ofenderam. A gente vai pensando algo ruim, algo mal das pessoas. A gente fala, a gente julga, a gente condena as pessoas. E elas não estão nem ali para se defender. Isso vai sujando o nosso coração. Isso vai trazendo sujeira. Isso vai atrapalhando a forma como eu penso, atrapalhando a forma como eu vejo e atrapalhando a forma como eu ouço. Por isso que o perdão é a limpeza do balde. O perdão faz com que o balde seja limpo, pronto para ser usado. O perdão, ou seja, quando eu peço perdão, quando eu libero perdão, eu trago limpeza e purificação para minha mente. Então eu preciso perdoar. E se eu não perdoo, eu também não recebo a paz de Deus. A paz de Deus está intimamente ligada na liberação ou no pedido de perdão. Então quem não perdoa, fecha a porta para a graça de Deus. O que é a graça de Deus? É o favor não merecido. O que é a graça de Deus? Ou seja, o Senhor nos dá muito mais que nós merecemos, muito mais que nós precisamos. Ele vai além, Deus ele exagera na dose. Então quando eu não perdoo, eu não peço perdão, a graça fica limitada. A graça ela fica interrompida por causa do perdão. O perdão, a falta de perdão é como se fosse nossas veias, e lá começa a seguir a gordura, e a gordura começa a obstruir, impedir a passagem de sangue. Então, a falta de perdão, essa gordura, o que acontece quando começa nossos canais começam a fechar? Vai dar um problema, eu vou ter uma doença, eu vou ter um problema. Então o que eu preciso? Eu preciso desentupir essa veia, eu preciso liberar essa gordura. O perdão faz com que essa gordura seja retirada e o sangue corra novamente e eu volto a ser saudável, eu volto a realmente ter vida. Então o perdão de Deus não é apenas um ato unilateral. Ele espera que seus filhos pratiquem para que receberam. Amém? Quanto você foi perdoado por Deus? Já imaginou muita burrice, muita bobagem, muita coisa errada que você já fez? E mesmo assim, o Senhor Jesus lá na cruz diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas pastor, foi para aqueles soldados, foi para aqueles judeus que estavam lá. Não. Jesus estava falando diretamente para eles, mas indiretamente para todos que pecaram. Incluía eu, incluía você, incluía toda a humanidade, no passado, naquele presente e também no futuro. Ou seja, o perdão que Jesus fez é para toda a humanidade, porque todos nós pecamos. Amém? Então, quem experimenta o perdão de Deus deve ser um canal de perdão para os outros. Você recebeu o perdão de Deus? Da mesma forma que Jesus perdoou, perdoe também. Da mesma forma que Jesus orou, procure orar também. Da mesma forma que Jesus teve paciência, perseverança, esperança também tenha, e faça isso também. Quando a gente entende que a gente tem que ser cristão verdadeiro, ou seja, parecido com Jesus, isso cria em nós uma responsabilidade maior no que a gente vai pensar, no que a gente vai falar, no que a gente vai agir. Então, o perdão como um ato de obediência a Deus. Colossenses 3,13 nos ordena a perdoar como Cristo nos perdoou. Amém? Perdoe da mesma forma, com a mesma intensidade, com a mesma profundidade que Jesus já nos perdoou. Então, o perdão, ele não trata apenas de sentimentos, mas sim de obediência. Por quê? Perdão, assim como amor, ele é, na sua base, na sua raiz, atitude.
E a atitude eu tenho que decidir, eu tenho que escolher perdoar. E é fácil perdoar? Claro que não. Quanta gente, quantas pessoas nos ofenderam, nos magoaram, nos traíram. Então, humanamente é muito difícil, muito complicado perdoar. Mas se eu buscar Deus, eu tenho poder para efetivar um perdão verdadeiro. Então, quando nós obedecemos a Deus, ou seja, nós perdoamos, esse perdão cura o nosso coração e nos traz paz. Quando perdoamos, nós tiramos um fardo pesado que estava em nossas costas. E nós temos agora paz. Quando nós perdoamos, nós saímos de uma cela, de uma prisão, onde Deus coloca no perdão a chave da cadeia, a chave da cela. Então, quantas pessoas estão hoje presas a uma palavra maldita mal colocada, presa a uma voz que perturba a sua consciência, mas não sabe que junto da cela já tem a chave, e essa chave abre e ela pode sair. Mas muitas pessoas preferem ficar nessa zona de prisão do que ter a liberdade, porque não sabem ser livres. Deus quer que a gente seja livre. Deus quer que a gente tenha vida e vida com abundância. Mas para isso você precisa decidir perdoar. Então, o perdão é a chave que nos liberta da amargura e do ressentimento. Amém? Então, perdoar não é sentimento, mas decisão. É uma obediência a uma ordem, um mandamento de Deus. Então, o perdão, ele cura o coração. O perdão liberta o ofendido do peso da mágoa e traz cura emocional. Quantas pessoas levam que o pai, que a mãe falaram lá na fase de criança e não conseguem perdoar? Às vezes é consciente, às vezes é inconsciente. Porque tem pessoas que não prosperam. Vai até um ponto, bate lá e não vai mais para frente. Por quê? Porque às vezes está ligado a uma frase, a um sentimento, a uma percepção de falta de amor, a uma percepção que o pai ou a mãe exagerou na dose, colocou algo que não podia e feriu. E aquela criança leva consigo essa mágoa. Às vezes a criança nem fala mais, ou nem age mais, mas estamos perturbando porque ela não faz e não deixa a gente prosperar. Então você vai poder prosperar também quando você perdoar. Perdoar quem? Teu pai. Perdoar quem? A tua mãe. E olha bem, não é exagero, mas às vezes perdoar até Deus. Como assim, pastor, perdoar a Deus? Deus não precisa de perdão, claro que não, nós precisamos. Mas às vezes dentro de nós ficamos chateados com o nosso pai, chateados com a nossa mãe, chateados com pessoas próximas, mas na realidade, no fundo, nós ficamos chateados com Deus. Por que Deus permitiu? Por que Deus não interveio? Por que Deus não fez diferente? Então, na realidade, o culpado, a princípio, seria Deus na nossa mente. Às vezes não é consciente, às vezes é inconsciente. Mas isso aí nós temos que chegar e dizer: Deus, eu sei que o Senhor não é culpado. Se tem alguém que é responsável, sou eu. Eu não vou terceirizar a culpa para ninguém. Mas nesse momento, eu vou falar para ti o que eu estou pensando e estou sentindo. Nesse momento eu vou dizer: se eu fiquei chateado contigo, eu fiquei bravo contigo. Ah, mas Deus vai se ofender? Claro que não! Eu saio de todas as coisas. No momento que você começa a falar, começa o processo de cura. No momento que você começa a verbalizar, você começa a sentir que o fardo está saindo do teu coração. E você vai ver o quão livre você vai poder ficar. Amém? Se o Filho nos libertar, verdadeiramente, sereis livres. Deus quer que você seja completamente livre, mas para isso você tem que ir fundo e analisar o motivo dessa mágoa, o motivo desse azedume, o motivo por que você não vai para frente. Talvez seja falta de perdão. Hebreus 12, 15 fala sobre a raiz da amargura que contamina a vida. Ou seja, é um fardo emocional que destrói nossa paz e nos afasta de Deus.
Às vezes são pequenas palavras, em pequenas mágoas. E com o tempo essa mágoa vai se transformando numa raiz de amargura. A gente vai começar a ter ressentimento, ou seja, sentir de novo. E parece que está passando de novo, e nós sentimos tudo de novo. Isso só vai pesando mais. E como uma pequena planta, ela vai crescendo, vai criando raízes, e vai ficando mais difícil de tirar. E chega num ponto que se a gente não ressignificar com Deus, chega num ponto, se Deus não entrar dentro de nós e fizer um mix grande, no sacudir, a gente vai pensar que está bem, mas na realidade está mal. Por quê? Nós precisamos ser libertos. Deus quer que eu e você sejamos completamente libertos. Amém? A falta de perdão nos prende ao passado e nos impede de viver plenamente o presente. Então tem pessoas que estão presas no passado e não conseguem viver o presente de uma forma abundante. Aquilo que a palavra de Deus diz em João 10:10, segunda parte, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não acontece na vida dessa pessoa. E na realidade a pessoa está presa aos pensamentos e palavras do passado. Ele ouve o pai falando, é burro, tu não vai dar certo. Ela vê a mãe falando, mas não mesmo, não aprende nada. Ou seja, essas palavras duras ecoam na mente da pessoa. E ela não consegue ver o presente com vida. Não consegue ver o presente com abundância. Amém? Imagina um copo de água. Você começa a segurar o copo de água. Amém? Todos estão vendo? Copo de água. Se alguém me perguntar agora, quanto pesa esse copo de água? Esse copo de água é muito leve. Não pesa quase nada, talvez uns 300 gramas se você colocar. Mas se eu ficar meia hora, já não vai pesar mais 300 gramas. Eu vou sentir, vou perceber talvez 1 quilo. Se ficar 1 hora, eu vou sentir uns 3 quilos. Se ficar 4 horas, eu vou sentir 20, 30 quilos. Está entendendo? O peso do copo está ligado, é proporcional ao tempo que eu seguro. Aí está a função exponencial da culpa, da amargura, do ressentimento. Ele pode parecer bobagem aos olhos de um terceiro, mas não é bobagem aqui para segurar. Quanto mais tempo você segurar, mais tempo ele vai pesar. O racional diz, libera logo. Mas às vezes o emocional não deixa. Mas aí entra o espiritual, o Espírito Santo diz: o que você ganha? Perguntar, o que você está perdendo segurando esse copo? Esvazia logo. Tire esse peso das suas mãos logo. Amém? Agora o copo está vazio. Agora não tem mais peso. Me sinto mais leve. Deus quer fazer isso na sua vida. Deus quer tirar o peso e trazer libertação. A falta de perdão aprisiona mais que a falta de perdão nos aprisiona mais do que a quem nos ofendeu. Às vezes a pessoa que te ofendeu nem lembra, nem sabe que te ofendeu. Mas quem foi ferido nunca esquece. Tem um ditado que diz: quem bate esquece, quem apanha não esquece. Não é assim? Se você foi magoado, ressentido, ferido, saiba que Deus quer tirar essa dor. Existe uma forma certa para isso. Mas primeiro, você tem que querer, você tem que desejar, você tem que entender que o perdão é fundamental. Então o perdão traz libertação e cura. Isaías 61:1 fala da missão de Jesus, que era curar os quebrantados de coração. Ou seja, curar aqueles que estavam feridos. Amém?
O perdão é um remédio divino que restaura nossas almas e nos faz livres. Livres para quê? Para experimentar a paz e o alívio que só Deus pode dar. Deus quer trazer paz no teu coração, Deus quer trazer alívio, Deus quer que você realmente tenha esse remédio. Amém? Agora imagina você está passando mal, você está com tontura, você tem uma dor na barriga, você tem uma dor na cabeça, qualquer dor, não importa. Você vai no médico, o médico faz uma pilha de exames, e ele te prescreve remédio, e você não toma o remédio, depois marca o retorno. E quando chegar no retorno, ele pergunta: como é que você está? Estou ruim, estou mal. Toma um remédio, irmão. Não adianta tu ficar zangado, bravo, porque se você não tomar o remédio, você não vai ser curado. Deus já te receitou o remédio para você ser livre. Deus te receitou o remédio para ser curado. Deus te receitou o remédio para tratar as doenças. Existem doenças que nós chamamos de doenças psicossomáticas, doenças ligadas ao pecado. E pelos estudos, mais de 50% das nossas doenças estão ligadas a sentimentos, está ligado a problemas emocionais. Então, quando eu resolvo os problemas emocionais, uma boa parte das minhas doenças são resolvidas. E o melhor remédio, ou um dos melhores remédios, é o perdão. Quando a pessoa perdoa, ela não precisa mais de psicólogo, psiquiatra, não precisa mais fazer terapia. Ou seja, a pessoa é totalmente restaurada. Amém? Eu não estou dizendo para você que esteja indo, que você não vai mais, mas estou dizendo que junto com isso, faça também oração. Aproxime de Deus e perdoe e libere perdão. Você vai ver que talvez assim muito rápido. O teu médico, o teu psicólogo, o teu psiquiatra vai te liberar, inclusive tomar remédio. Por quê? Porque esse é um remédio que eles não têm. Só Deus tem. Deus tem poder para curar. Algo que o ser humano não consegue curar. Mas Deus, através de sua palavra, pode curar. Amém? Então, o perdão é o remédio de Deus para as feridas no coração. Se você tem uma ferida no coração, perdoe. Peça perdão, e você vai ser totalmente curado. Em Efésios 4:32, o Senhor nos ensina a sermos bondosos e perdoadores, como Cristo nos perdoou. Então, queridos, perdoe como Cristo nos perdoou. Efésios 4:32. Amém? Quando perdoamos, refletimos a imagem de Cristo e demonstramos ao mundo o seu amor, o amor de Deus. Imagina um diamante. O diamante, para refletir a glória, o brilho, ele precisa ser lapidado. E essa lapidação do diamante é ruim, porque ele sofre atrito. Então, quando vem os problemas, eu costumo dizer que os problemas não é para a nossa destruição, é para a nossa promoção. O grande problema é que quando nós enfrentamos o problema, nós ficamos irritados, nós ficamos bravos. Por quê? Porque mexe conosco, nós não temos autorregulação emocional. Nós não temos governo. Nós não temos domínio próprio. E no momento que a gente começa a ter domínio próprio, autorregulação, governo real das nossas emoções, administrar, gerir as nossas emoções, as coisas se tornam mais fáceis, mais rápidas. E a gente consegue resolver de uma forma mais racional. Quando você está muito bravo, quando você está muito irritado, acontece um fenômeno no nosso cérebro chamado sequestro da amígdala. Sequestro da amígdala. A amígdala, não estou falando da amígdala aqui, estou falando da amígdala aqui cerebral. Ela está no sistema límbico. E quando ela é sequestrada, porque toda a informação passa primeiro para o sistema límbico, para depois ir para o córtex pré-frontal. A amígdala fica sequestrada. Tu não pensa, tu apenas reage de uma forma sem pensar, instintiva, de uma forma bruta, de uma forma onde você vai primeiro fazer, vai falar, vai ofender, para
que tu fez. Então, nós precisamos, primeiro, inteligência espiritual. Segundo, inteligência emocional. Inteligência espiritual, estar conectado com Deus. Inteligência emocional é fruto da inteligência espiritual, mas você precisa também praticar, que é a autorregulação das emoções. Amém? Quem perdoa, brilha com a luz de Cristo. Quem perdoa vai ser como esse diamante, que ele foi lapidado, era uma pedra até feia, mas depois de lapidado, ela torna um brilho que encanta, que faz com que as pessoas olhem para ela. Ou seja, quando você começa a viver essa vida cristã verdadeira, conectado com Deus, uma vida que ama muito, que perdoa muito, você vai brilhar e vai refletir a glória de Deus. Amém? O perdão ele serve como uma ponte para a restauração. Eu já falei aqui, mas vou repetir. Havia dois irmãos, e esses dois irmãos eles eram vizinhos. Moravam em duas terras, fazendas, muito grandes uma da outra, e era separada por um rio. E todo final de semana um irmão ia na casa do outro, eles dormiam, comiam, eram felizes, estavam sempre bem um com o outro. Mas um dia alguém falou uma coisa esquisita, o outro ficou triste, eles começaram a se distanciar e daqui a pouco eram brigados. E nenhum queria dar braço a torcer. Mas um dia o irmão mais velho chamou uma pessoa e disse: olha, eu quero fazer agora uma grade, uma cerca de madeira, eu não quero ver a cara do meu irmão nunca mais. Não quero nunca mais me relacionar com ele. O cara pegou o serviço e disse: olha, muito bem, vou passar 2 dias aqui. Ele falou: não tem problema, você está viajando. Na volta eu vejo o serviço te pago. Quando ele voltou, o irmão mais velho ficou assombrado, porque ele viu, em vez de uma cerca, ele viu uma grande, linda, bonita, majestosa ponte de madeira que fazia a ligação entre as duas fazendas. E ainda mais, o irmão mais novo, sorrindo de braços abertos, e foi correndo para abraçar o irmão mais velho. Ele abraçou o firmemente, deu um beijo, disse: meu irmão, só coisa sem você. Eu jamais pensaria numa coisa dessa. Quem sou eu, então, para pensar numa ideia tão grandiosa, tão linda? Que inteligência, que sabedoria, que humildade você teve. Me perdoa, meu irmão, eu pensei muito mal de ti. Eu pensei que nunca mais ia conversar contigo. Mas agora, pelo teu lado, não tem nem como dizer: me perdoa, eu errei. O irmão mais velho disse: não importa quem errou, o importante agora é que a gente fez as pazes. O perdão é ponte. O perdão, ele faz restauração de relacionamento. Quando perdoamos, não tem como o relacionamento não ser restaurado completamente. Aqui em Gênesis capítulo 50, versículo 20 a 21, José perdoa os seus irmãos e restaura a sua família. Que coisa linda! Mais de 20 anos de se passado, os irmãos ainda continuam com peso na consciência de ter vendido o seu irmão José para o Egito como escravo. E pior seria ainda se eles voltassem, mas Deus não permitiu. O perdão leva tempo para a cura. Havia uma senhora muito querida, muito simpática, já tinha mais de 80 anos, e os filhos, os netos, os bisnetos, chegaram para o pastor e disse: pastor, a nona, ela é linda, ela é maravilhosa, ela é simpática, mas tem um problema. Ela sempre nos agrada, tem um problema, eu nunca vi ela rindo. Ela tem uma tristeza tão profunda com ela, uma dor tão forte, eu não sei o que aconteceu com ela, mas ela não consegue sorrir. O pastor foi na casa dela, os filhos saíram, os netos saíram, e o pastor começou a conversar com ela, e foi só perdão. Ele disse: pastor, eu tenho que contar algo.
Há mais de 60 anos, quando eu noivei, eu traí um noivo, que depois se tornou meu esposo, e a gente teve filhos. Eu levo comigo na minha alma essa dor da traição, do adultério. Eu levo comigo essa dor porque eu traí ele, eu não podia ter feito isso com ele. O pior ainda era o meu seu melhor amigo. O pastor chegou e falou da graça, do perdão. E ela entendeu o processo, ela chorou muito. E ela acabou se arrependendo. E ela confessou a Jesus a sua dor, ela confessou o seu arrependimento. E ela foi perdoada. A partir daquele momento, ela ficou livre. E ela voltou a sorrir. O perdão traz alegria, restaura a felicidade. O perdão é ponte para o relacionamento com os outros, mas também com o relacionamento com Deus. O perdão nos une horizontalmente e o perdão nos une verticalmente. Amém? Então o perdão repara os danos do passado e abre caminho para novos começos. Quando você não perdoa, você fica ilhado na dor. Imagina aquele irmão, os dois irmãos, se eles permanecessem brigados, jamais eles voltariam a conversar, jamais voltariam a se relacionar. Eles permaneceriam ilhados na dor. O perdão é a ponte que liga corações separados. E o perdão abre portas para novas oportunidades. Em Jó 42:10 diz que quando Jó orou pelos seus amigos, Deus restaurou a sorte de Jó. Amém? Então o perdão não apenas liberta, mas também abre porta para bênçãos e restauração. Quando uma represa se abre, a água estagnada flui novamente. Assim acontece quando liberamos o perdão. Quem perdoa, destrava as bênçãos de Deus. Amém? Vamos destravar as bênçãos de Deus para a tua vida? Vamos perdoar. Você sabe que não vale a pena guardar mágoa. E vou mais longe. Não fale mal de ninguém. Não julgue. Não condene. Isso também promove essa sujeira dentro de nós. O perdão então é um mandamento. O perdão é uma cura. O perdão é uma ponte para a restauração. Ele nos faz livres, nos torna mais parecidos com Cristo e nos conduz a uma vida abundante. Então nós precisamos praticar. Quem você vai perdoar hoje? Nós temos 3 pessoas que podemos perdoar. Primeiro, nós mesmos. Porque talvez você consiga perdoar os outros, mas não consiga perdoar a si mesmo. Pelos cacacas que fez, pelos erros que cometeu. Então decida perdoar a si mesmo. Porque a palavra de Deus diz: se o meu coração me acusa, maior é Deus que o meu coração. Decida perdoar. Podemos perdoar o próximo. Vamos pedir perdão do próximo. E a palavra de Deus diz: quando nós perdoamos, nós somos perdoados. Mateus 6, 14 e 15. Mas também podemos pedir perdão para Deus. 1 João 2 João 9. Se nós confessarmos a Deus os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. E a palavra de Deus vai mais longe, dizendo: lança os nossos pecados e mais esquecimento deles não lembra mais. Quem você vai perdoar hoje? Amém? Tome a decisão de perdoar e seja livre. Então o perdão não muda o passado, mas muda e transforma o futuro. Eu vou repetir: o perdão não muda o passado. O que aconteceu. Mas ele transforma o futuro. Quem perdoa começa a viver o presente hoje de uma forma nova, cheia de oportunidades.
Quem perdoa acaba tendo novas oportunidades, ou seja, novo futuro. Fique em pé nesse momento. Espero que essa palavra tenha falado ao teu coração hoje. Que você decida perdoar. Domingo que vem nós vamos falar sobre o perdão e as consequências do perdão e como perdoar de uma forma verdadeira, bíblica. Você vai entender o processo de adoecimento de muitas pessoas. Muitas pessoas com câncer, muitas pessoas com muitos problemas, só porque não perdoam. Há uma infinita possibilidade de doenças que são decorrentes da falta de perdão. E você vai entender biblicamente como se perdoa. Que o processo do perdão é um processo, tem características, tem fundamentos, e nós vamos trabalhar mais ainda no ano que vem. Amém? Feche os olhos. Se você entender essa palavra, peça para que o Espírito Santo comece a trabalhar dentro do teu coração. Coloque a mão na altura do teu coração. Peça para ser livre, completamente livre. Querido Espírito Santo de Deus, completa a obra em nossas vidas, Senhor. Opera, Pai amado, de uma forma sobrenatural. Traz, Senhor, neste momento, a cura, a libertação. Fala, Pai amado, ao nosso íntimo e que nós possamos decidir perdoar. Que nós decidamos, ó Pai amado, perdoar verdadeiramente. Que nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, nenhuma raiz da amargura possa permanecer em nós, pelo contrário, além de perdoar, que nós possamos ser, ó Pai amado, e fazer uma habilidade de mente, que venha do teu Santo Espírito, para entender os processos do perdão e poder decidir perdoar. Agora, Pai amado, fica conosco, pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos?